Hoje a palestra é sobre liderança. Liderança, tá? Quando eu dava aula de arte marcial, eu era um líder. Eu era um professor que liderava 50, às vezes 70, dependendo de onde eu dava aula, uma quantidade de pessoas. E a liderança que eu exercia era ensiná-los a fazer exercícios, técnicas e a ter uma qualidade de vida melhor e uma concentração, uma disciplina e tudo que a arte marcial ensina. Liderança numa empresa é aquele líder que toma conta de um setor, seja o setor de chão de fábrica, vamos dizer assim, pessoas que trabalham ali na produção, seja o líder de vendas, seja o líder de administrativo, que vai ajudar aí na parte administrativa. E a liderança, ela exige de nós o quê? Primeira coisa, o líder, ele precisa ser equilibrado. Primeira coisa que ele precisa ser. O líder precisa ter flexibilidade. Se ele não tem flexibilidade, ele não vai conseguir liderar bem. O líder precisa ter sensibilidade. Porque se não tiver sensibilidade, também ele não vai conseguir liderar. O líder precisa ter foco. O líder precisa ter psicologia humana. Precisa entender como funciona o ser humano. Para quê? Para que ele entenda que cada cabeça é uma cabeça e cada um está num momento da sua vida. E ali ele conseguir fazer com que aquele liderado dê o melhor dele. O líder precisa ter o quê? Concentração, porque sem concentração ele nunca vai conseguir ajudar ninguém a ter um foco na vida. Então, o líder, acima de tudo, precisa ser uma pessoa proativa, precisa ser uma pessoa que vá primeiro, ensine, mostre o caminho e não somente fale na teoria, mas também mostre como que funciona. Na arte marcial é muito legal ser líder porque você é obrigado a mostrar. Então, quando você mostra um movimento para a pessoa, ela vê, ela sente o barulho. Quando você mostra como que se luta, ela sente, ela vê. Então, você está liderando aquela pessoa para ser um melhor lutador ou para ser uma melhor executora de técnicas. Numa empresa onde você lidera pessoas que trabalham, por exemplo, na produção, o que você tem que entender? Que você tem que motivar. O líder também é um motivador. O líder precisa entender que ele tem que ser um motivador daquelas pessoas. E você nunca motiva as pessoas apenas mostrando. Isso talvez seja um dos maiores erros dos líderes hoje, dos dias atuais. Mostrar somente os erros. Não. Mostre como que aquela pessoa pode melhorar aquilo. Eu gosto da programação neurolinguística e por isso eu dou palestras usando programação neurolinguística e um pouco da arte marcial. Por quê? Porque eu mostro para as pessoas o quanto é importante você pegar na mão, você mostrar como que faz e você ter a flexibilidade. Por isso que eu falo, a flexibilidade de entender. Tá? Se você chegar ali para uma pessoa da produção, pô, você está fazendo isso errado, presta atenção no que você está fazendo. Olha a diferença de você chegar e falar assim, João, você está com alguma dificuldade em fazer essa peça? Você está com dificuldade em conseguir executar esse trabalho? Alguma coisa que eu possa te ajudar? Você está mostrando para ele que ele está errando, mas você não está acusando, você está propondo ajuda. Olha a diferença do que você chegar e falar, pô, você faz tudo errado. Olha, você está com dificuldade, eu posso te ajudar. O líder que tem essa dinâmica, ele traz mais sucesso para a empresa. É a mesma coisa na área de vendas. Eu antes de ser palestrante, eu fui trabalhar como vendedor. Sim, eu atendia e eu pegava um horário para vender, porque eu queria falar de vendas. Como é que eu vou falar de vendas se eu nunca vendi? Eu não sei o que é vender. Eu vendi um pouco atrás, mas nunca trabalhei numa empresa. Eu trabalhei numa empresa uma vez, de carro, fui vender lá, e quando eu cheguei lá, tinha um gerente que o cara chamava as pessoas na salinha e começava a descascar humilhação em cima das pessoas, inclusive em mim. Vocês não vendem, porque não sei o que e tal. Eu comecei a olhar para aquele cara e eu já estudava isso, eu estava ali para aquilo. Falei assim, não posso ficar no lugar desse aqui. Esse cara aqui não vai conseguir motivar ninguém. Por quê? Porque se a pessoa se sente humilhada ali e se ela tem um pouco de insegurança, ela vai fazer o quê? Ela vai realmente se sentir pressionada. Ela só fica no trabalho realmente se ela tiver muita necessidade. Né? A mesma coisa na área de limpeza. Você está vendo que a pessoa que está limpando para você
na sua empresa ou na sua casa, onde quer que seja, aquele colaborador, e aí aquele colaborador não está fazendo o trabalho direito. Você vai chegar e falar, pô, Maria, ô João, ô Pedro, olha, não está limpando direito essa parte aqui. Meu Deus, Maria, faz o trabalho direito. A pessoa já vai sentir ali pressionada. Você não sabe como está o estado de espírito dela, não sabe o que ela está trazendo de casa, enfim, são seres humanos. Agora, o líder, seja em qualquer área, que ele vai chegar para a pessoa e vai falar o seguinte: Maria, eu tenho visto aqui, eu tenho olhado, né? Tá um pouquinho diferente a limpeza que você fazia dessa agora. Você consegue melhorar mais essa limpeza? Você consegue deixar mais limpa aqui essa região? Tá? Assim, manter do jeito que você fazia antes, que era uma qualidade assim maravilhosa. O que você está falando para a pessoa? Você era melhor, você está fazendo um serviço que não está sendo melhor mais. Mas você não está humilhando a pessoa. Você está mostrando para ela que caiu o nível de limpeza dela. E assim você tem que fazer em todos os lugares. Isso eu aprendi com a programação neurolinguística. E eu aplicava isso nos meus alunos. Fazer dessa forma aqui vai te deixar melhor. Não, você está fazendo errado. Não, essa forma aqui é melhor. Por quê? Porque vai ajudar a pessoa a interiorizar o que você está falando. E aí você pega o quê? Você e o seu liderado, você cria uma conexão. Quando você cria uma conexão com o seu liderado, o que acontece? O liderado começa a confiar mais em você. Então, quando você precisa desse liderado, faça uma hora extra, por exemplo, que você sabe que é meio difícil para a pessoa fazer, ele vai lembrar que você é uma pessoa que ensina, que ajuda, põe ele para cima. Então, ele vai, com certeza, tender a te ajudar. Entendeu? Então, isso é importante. Então, liderança, ser líder, motivação, como eu falei, motivar. De vez de você criticar, motiva. Ajuda a pessoa a ter foco. Como assim? A pessoa às vezes não está no foco, não tá. Ajuda, olha, essa direção aqui, é melhor para você fazer. Quando você pega para fazer o produto e faz dessa forma, tampa desse jeito, você vai ter mais resultado. Então, foca nessa forma de fechar a tampa, foca nessa forma de fazer, entendeu? Então você vai ajudando a pessoa. Então o líder de verdade, ele precisa saber o que? Ele precisa entender que ele, para ajudar a empresa dele, ou mesmo a vida dele e os seus liderados, ele precisa ter psicologia, ele precisa ter tato, ele precisa ter sensibilidade, flexibilidade. Ele não pode ser rígido, ele tem que ser maleável ao ponto de usar, né, aquilo que ele tem de melhor para a pessoa. Há formas de falar e há formas de agir. Se eu agir brutalmente e negativamente com uma pessoa, independentemente se ela esteja ou não fazendo certo, errado, né, do jeito que você pensa, ou do jeito que a empresa está precisando, se você agir brutalmente e negativamente com essa pessoa tende a piorar. Por quê? Porque a partir daí ela vai pegar um ranço de você, e esse ranço vai fazer com que ela chegue todo dia mais apreensiva e nervosa. Ela vai começar a desenvolver problemas psicológicos e neurais, certo? Nervosismo, estresse, certo? E você vai começar a perder um funcionário de vez de ganhar. Mas eu troco e ponho outro. Não compensa. Às vezes compensa você recuperar aquela pessoa que não está naquele momento, porque o outro que você vai colocar, por mais que você ali coloque ele faça uma boa avaliação e faça uma boa contratação, vai chegar um momento que esse cara também pode espanar essa pessoa, esse homem, essa mulher. Então liderar não é só falar, sou líder, sou chefe, agora vocês têm que fazer o que eu quero. Isso não é liderança, isso é carrasco. Você tem que pensar que não vale você, mulher ou homem que está na posição de líder. Isso não funciona. Eu já fui liderado, eu sou liderado hoje em trabalhos sociais, e as pessoas que me lideram me ensinam muito, porque são pessoas empresárias capacitadas que falam assim, eu faço trabalho social. E os líderes que nos ensinam, puxa vida, são maravilhosos, porque eles têm foco, têm sensibilidade, têm humildade, certo? Uma das coisas também falta muito em muitos líderes, porque chegou num cargo alto, fala, agora eu sou o cara, perde a humildade, perdeu a humildade, acabou. Certo? Nós não somos melhores que ninguém, nós estamos num momento naquele cargo. Pode ser que o seu diretor fale, eu tenho, muito interessante uma história que eu tenho. Um amigo meu, certo? Eu já contei essa história e vou contar aqui de novo.
que é interessante para você que acha que você é o cara, certo? E você nunca vai perder o emprego. Esse meu amigo, super humilde, super simples, um cara maravilhoso, foi meu aluno de arte marcial, e ele trabalhava numa baita de uma empresa. E essa empresa de pneus, eu não vou falar o nome aqui, deixa a sua cabeça pensar aí, estava tendo um prejuízo enorme com fretes, certo? Perdia milhões com fretes de caminhão. Esse cara que trabalhava na área de projetos, de TI, ele desenvolveu um aplicativo aonde ele conseguiu reduzir muito, drasticamente a perda de dinheiro com frete. Ok, ganhou lá o prêmio e tal. Aí o diretor do cara, dele, foi mandado embora da empresa, certo? Aí, o que aconteceu? O novo diretor entrou e mandou todo mundo embora, inclusive ele. A empresa nem aí para ele. E ele reduziu milhões para a empresa. O que eu estou dizendo? Esse meu amigo, parceiro, super humilde, a culpa não foi dele. Ele não era arrogante, nada, nunca foi. Ele aprendeu muito desde criança a ser uma pessoa melhor. Começou a fazer arte marcial, se tornou melhor ainda. Mas ele perdeu. A empresa não quis nem saber dele. Então, o que eu estou dizendo? Não acha que você é o cara que você não vai ser substituído. Você vai. Então, sendo humilde, você vai ter canais abertos em qualquer lugar. Quando você precisar mudar de empresa, as referências das pessoas que você der, que gostam de você, você assim, pô, esse cara aí, como líder, ele é fantástico. Eu nunca vi um líder como ele. Pode pôr como gerente, como diretor, que o cara é fera, ele vai liderar bem. Então, a liderança depende muito da sua... eu acho que todo líder... Primeira coisa, quando eu comecei a dar aula de arte marcial, foi estudar um pouco de psicologia e de programação neurolinguística. Foi aí que eu gostei e me aprofundei na PNL. Por quê? Porque eu precisava aprender a lidar com pessoas com dificuldades emocionais, sentimentais. E olha que ali eram pessoas que me pagavam para eu trabalhar. Não é que eu pagava elas, não. Mas eu ajudava elas nesse sentido, porque assim... eu poderia, né, ali, eu pegava pesado num bom sentido, mas sempre com qualidade, nunca assim, olha, quando a pessoa estava realmente desanimada, eu pegava pesado na motivação. Olha, sai daí, sai desse buraco, vamos lá, você consegue, você vai fazer tal, e fazia técnicas de motivação. Nas minhas aulas eram aulas motivadas, por isso eu tenho treinamentos. Se você tem uma empresa e gostaria, eu tenho treinamentos que eu trago da arte marcial e jogo para sua empresa, que eu vou fazer seus funcionários mudarem o mindset através do treinamento teórico e prático. Então, eu tenho vários, eu tenho muitos, entendeu? Então é isso, eu acho que a liderança precisa ser bem trabalhada. Então, vamos lá, tópicos que a gente precisa saber para ser um bom líder. Primeiro, eu preciso ser um cara motivador, eu preciso ser um cara flexível, eu preciso ser um cara que tem compaixão, principalmente pelas pessoas, mesmo você estando no ambiente profissional, você precisa ter, certo? Eu preciso ser um cara que ajuda as pessoas ao invés de prejudicá-las, ao invés só de criticá-las. Não, eu preciso sempre motivá-las, sempre mostrar o lado bom delas, para que elas se desenvolvam, certo? Eu preciso ser proativo, eu preciso ser o cara que mostra, eu preciso ser o cara que esteja na frente antes de mandar alguém, eu preciso mostrar o caminho, eu preciso mostrar como faz. Liderança é isso. Se você não tem essas características, desenvolve, porque você vai ter dificuldade de liderar pessoas. Pessoas são seres humanos, são espíritos, mentes, que têm dores, sofrimentos, estão ali, precisam do trabalho. Mas você pega alguém que chega ali com um problema pessoal, porque brigou com a esposa, brigou com o marido, não tá legal, aí começa ali a ter uma dificuldade na sua produção. Se você já chegar com os pés nos peitos dessa pessoa, no peito dessa pessoa, o que vai acontecer? Você vai pôr ela mais para baixo ainda. Ah, mas Adriano, a pessoa tem que separar a empresa da vida particular. Você está num mundo diferente, cara. Mudou as coisas. Isso era coisa lá de trás. Não existe. Tanto tem o tal de burnout aí agora, que as empresas estão investindo milhões para não ter mais esse tal de burnout. Não funciona assim. Você não tem uma máquina. Você tem um ser humano que tem sangue,
que tem energia e sentimento. Se você não entender isso, você vai sempre se prejudicar. Empresas estão buscando profissionais para ajudar essas pessoas a saírem desse estresse, desse nervosismo, dessa cobrança. Então, se você não for um líder que não entenda isso, a sua liderança vai ser pífia. Você vai ser, infelizmente, um mau líder. Todo mundo vai olhar para você e falar, puta cara ruim, puta mulher ruim para liderar, nunca vi. Eu não quero ser mais trabalhar aqui, eu vou procurar outro emprego. Valorize as pessoas que estão com você. Aprenda a desenvolver. Certo? Hoje a nossa palestra foi de liderança. A nossa palestra foi algo que mexe com quem realmente quer ser um líder. Seja líder primeiro da sua vida, aprenda a se liderar para liderar os outros. E se você gostou dessa palestra, divulga, compartilha para os seus amigos, leva para a sua empresa. E estou disposto aqui, tá, a te ajudar nos seus negócios aí, na sua vida particular, como consultor pessoal, se você precisar. Eu sou terapeuta, eu mexo com a mente, eu mexo com o corpo. Então, eu tenho mais de 25 anos de experiência como terapeuta. É só você entrar em contato comigo que eu te ajudo e você vai ter uma vida melhor. Gostou? Compartilha, me siga e se inscreva no canal. Forte abraço.